rolaram as promoções, né? E eu queria ser promovida. E aí, assim, bom, tirei a pós-graduação da frente, então já tinha pós, já tinha inglês. O colégio não tinha como resolver, isso era histórico, eu fazia parte. Eu falei, bom, agora eu vou para as promoções. E aí, foram 1, 2, acabou não dando certo. E uma terceira promoção, eu era a pessoa para essa vaga. Muito certo. Até então, você estava em qual posição? Eu era uma coordenadora. Coordenadora. E era uma vaga executiva, que eu queria muito. E aí, eu fiz o processo, fiz todas as etapas e fui para a etapa final, uma entrevista com o diretor. Aí o diretor, na época, falou assim, putz, na entrevista final, o seu currículo é super bacana, o seu desempenho aqui na empresa é muito bacana, uma pena que você é mulher. Ixi. Ele falou, assim... Como se nada fosse. Como se nada fosse. Que ano que a gente tá falando? Deixa eu lembrar, 1998, 99, por aí. Ana, isso me lembra um pouco de uma entrevista que a gente fez com a Dani Junco, também trabalha com empreendedorismo feminino e tudo mais. E ela falou dos penalties. Ela falou do maternity penalty, do women's penalties. E quando você foi falando aí, não, porque eu sou mulher, sou nordestina, moro em Diadema, fui lembrando disso, né? No final dos contos são as barreiras que a gente falou no começo, desses penalties, né? Então é incrível, né? Que tenha penalidades, porque você nasceu e você já tem uma penalidade que nasceu de um certo jeito, exato. E isso, sexo ou alguma escolha. E a partir disso é isso, você tem uma penalidade, literal, assim, putz, perdeu pontos. Porque a tua jornada é diferente. E eu acho que o ponto importante é que hoje a gente fala disso com clareza, tem nomes bonitos para tudo isso. Tem. Só que na época não tinha nome bonito. O cara falou, pena que você é mulher, eu falei, e o que eu tenho que fazer para poder te convencer de que eu sou a pessoa certa para a vaga? Ele falou, eu quero um homem, eu quero uma pessoa que bata na mesa, fale de forma agressiva e que faça os objetivos serem atingidos. A indústria automotiva nessa época era muito isso. Muito pesada. E ela era muito forte. Muito pesada. Se hoje ela ainda tem alguma força, nessa época ela era muito forte. Era a indústria referência. Exato. Assim, o mercado alemão era um mercado muito conservador, ainda mas era muito forte também na indústria. Imagina o kit que eu falo, né? Mulher nordestina, criada na periferia, de origem negra, pobre e ainda com todas essas questões, né? Sim. Eu consegui superar todas as outras coisas. Só que eu me dei conta, por conta dessa entrevista, eu falei, putz, mas assim, ser mulher eu não consigo. Exato, como que eu mudo isso? Como que eu mudo esse negócio? Mas assim, sem nenhuma consciência, essa questão elaborada que a gente tem hoje. A gente precisa colocar isso em perspectiva. Sem dúvida. Claro. Então, assim... Cara, quando a gente coloca em perspectiva, muda total a narrativa. Exato. Porque as pessoas olham hoje e falam assim, putz, mas que... Você devia ter se revoltado Eu falo, cara, tudo que eu fazia na época era para me adaptar ao sistema. Claro. O sistema eram homens brancos, vindos da mesma origem, estudando em escolas de primeira linha, passando em programas de trainee, com inglês fluente, entrando naquela fila. E eu não tinha nada disso. Então, o que eu queria? Eu queria me adaptar. Aí as pessoas olham hoje, principalmente as pessoas mais jovens, falam, mas você não devia. Eu falo, meu amor, vai viver naquela época. Senta aqui, deixa eu te contar. Vai viver naquela época. Então, não era elaborado. Com o tempo, depois eu consegui uma outra promoção, virei executiva, tive uma carreira lá. E com o tempo, eu olhei para aquilo e falei, cara, não é isso que me representa, não é isso que eu quero, não é isso que eu busco. Demorou quanto tempo da tua carreira para você ter esse estalo? 18 anos. 18 anos. Caraca. Uma maioridade ainda. Uma maioridade. E uma lentidão, né? Durante muitos anos, acho que foram uns 4 anos, eu fui a única mulher executiva dentro da vice-presidência onde eu trabalhava. Então, eram 60 homens e eu mulher. E aí, hoje eu consigo enxergar. Eu fiz, assim, eu me transformei quase num menino. Eu me vestia como os meninos, eu me comportava como eles, eu falava como eles. E tem um detalhe também, que eu posso estar errado aqui, você me corrige, porque você tem o track record disso, né? Me parece que na posição que você estava e no tema que você estava, ainda hoje ele é tomado por mulheres. Sim. Por homens. Não é? Não, por mulheres. Por mulheres. Atendimento a clientes, marketing. Eu atendo muitas empresas e todas elas, eu estou buscando aqui enquanto estou falando com você, talvez em uma ou outra. É mais raro. Estou lembrando aqui da Claro, que não é, mas boa parte das empresas são mulheres. Sim, são mulheres. Porque as áreas que a gente chama de áreas de back-office ou áreas de cuidado,
nas empresas, majoritariamente são mulheres. Exato. É marketing, comunicação, RH, atendimento a clientes. Saque, ouvidoria. Saque, ouvidoria, né? O que não teria nenhum problema se essas áreas fossem valorizadas e se as mulheres também ascendessem às outras áreas proporcionalmente. E eu até concordo que sejam mulheres, porque são áreas que a mulher tem um cuidado especial com algumas coisas que o homem não tem, eu acho. São características... É característica. São características diferentes, mas o ponto é que a gente nunca deve estigmatizar a carreira de homem e carreira de mulher. Eu concordo com você. Esse é o grande drama. Hoje, se você olha algumas carreiras, por exemplo, na área financeira, tecnologia, em áreas mais hard science que a gente fala, a gente vê menos mulheres do que homens. Tá. Porque as meninas olham para essas carreiras, quando elas são crianças ainda, e elas só veem homens, elas não querem. É fato. No mundo de tecnologia mesmo, você vai contar nos dedos. Desenvolvedora, o CTO, o CIO. É por isso que agora tem alguns movimentos, a gente, inclusive, na Rede Mulher Empreendedora, a gente apoia muitos movimentos de meninas que formam outras meninas para programação, para organização. Isso é muito bacana. E o mundo precisa, né, Aninha? Precisa. Nós somos 51,5% da população. Como é que a gente não pode não ter as mesmas condições, os mesmos direitos e as mesmas oportunidades? Nós não somos minoria, né? E se você pensar, assim, de uma forma muito simples, matemática, a gente precisa de mais desenvolvedores. Ponto. Precisa de mais gente. Precisa de mais gente engenheiro. Precisa de mais gente mercado financeiro. Precisa de tudo isso. Sim, a gente chama de áreas de STEM, né? Que é a sigla em inglês para ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Agora, o ponto esse movimento não é só no Brasil, é no mundo. Eu faço parte de vários grupos no mundo que estão tentando incentivar as meninas a olharem para essas carreiras como sendo carreiras possíveis também.